Olá, pessoal. Bom dia, bom domingo para todos. Que Jesus nos ilumine, que possamos ter uma semana abençoada, né? Todos tomando os cuidados necessários e sendo bem cuidadosos em relação aos nossos cuidados de higiene, de distanciamento, né? Para que possamos tirar o melhor dessa experiência e estarmos nos relacionando tranquilamente com os nossos familiares, amigos, colegas de trabalho, né? Tá passando rápido até, né? Eu acho que a primeira, segunda semana, a terceira semana foi mais difícil. Agora já tá indo mais rápido e logo já vamos estar liberados para estar nos reunindo. E aí a gente vai adotar os cuidados necessários que forem exigidos, né? Mas aí a gente vai estar entrando em contato e chamando vocês todos de novo para os encontros presenciais assim que for possível, tá bom? Então hoje vamos iniciar o nosso estudo. Eu gostaria de dizer para vocês que eu vou tentar fazer as lives mais curtas, porque foi nos sugerido que a gente trabalhasse dessa forma, com vídeos mais curtos, para que a gente mandasse com maior frequência e mantesse o vínculo através das lives com vídeos menores. Então eu dividi o nosso estudo em partes. E aí a gente vai estar mandando esses vídeos para vocês. Eu vou tentar gravar pelo menos um dia sim, um dia não, para que a gente possa estar sempre em contato, sempre conversando, tá bom? Hoje nós então vamos iniciar com a nossa prece, agradecendo a Deus, aos bons espíritos, agradecendo a Jesus por nos manter saudáveis, por manter a nossa vida, que nós temos sempre muito mais a agradecer do que a pedir e que possamos envolver nessa prece todos aqueles que estão envolvidos no combate dessa propagação desse vírus e que tudo se resolva em tempo hábil e que o menor número de pessoas possa ser atingido e que nós possamos sair dessa brevemente alegres, felizes e com essa experiência termos aprendido a sermos mais humanos, mais cordiais, mais leves, menos estressados, mais amorosos. Que Jesus nos ilumine, que assim seja. Então, pessoal, hoje nós vamos entrar no capítulo 5, sobre a justiça das aflições, né? O capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, ele fala sobre bem-aventurados os aflitos, né? Então, a gente entra nessas questões das aflições, né? E ali no nosso livro, que é uma das obras complementares do nosso estudo de domingo, que é o livro Espírito de Verdade, esse aqui que eu tenho aqui, ó, vou mostrar para vocês, o livro Espírito de Verdade, na primeira mensagem ali, fala sobre problemas do mundo. O mundo está repleto de ouro, ouro no solo, ouro no mar, ouro nos cofres, mas o ouro não resolve o problema da miséria. O mundo está repleto de espaço, espaço nos continentes, espaço nas cidades, espaço nos campos, mas o espaço não resolve o problema da cobiça. O mundo está repleto de cultura, cultura no ensino, cultura na técnica, cultura na opinião, mas a cultura da inteligência não resolve o problema do egoísmo. O mundo está repleto de teorias, teorias na ciência, teorias nas escolas filosóficas, teoria nas religiões. Mas as teorias não resolvem o problema do desespero. O mundo está repleto de organizações, organizações administrativas, organizações econômicas, organizações sociais, mas as organizações não resolvem o problema do crime. Para extinguir a chaga da ignorância, que acalenta a miséria, para dissipar a sombra da cobiça, que gera a ilusão, para exterminar o monstro do egoísmo que promove a guerra,
para anular o verme do desespero que promove a loucura e para remover o charco do crime que carreia o infortúnio, o único remédio eficiente é o Evangelho de Jesus no coração humano. Sejamos assim, valorosos, estendendo a doutrina espírita que o desentranha da letra, na construção da humanidade nova, irradiando a influência e a inspiração do Divino Mestre, pela emoção e pela ideia. E parafraseando o conceito inovidável de Allan Kardec, em torno da caridade, proclamemos aos problemas do mundo: fora da caridade não há salvação. Bezerra de Menezes. Que nós possamos pensar então sobre essa mensagem, né? E fazermos as nossas reflexões em torno de tudo aquilo que nós já vivenciamos até o presente momento e que a partir deste momento de reclusão, esse momento de isolamento social, esse momento em que todos nós tivemos que parar, pensar, que nós possamos refazer os nossos projetos, os nossos conceitos e incluir neles a caridade e o amor. E hoje nós vamos então entrar no tema do capítulo 5, que tem como objetivo esse estudo de hoje analisar as nossas aflições, se elas são uma causa justa, pois elas derivam da justiça divina. Devemos ressaltar então a resignação para que nos aliviemos das provas e tenhamos satisfações futuras. Ninguém padece sem justa razão. Deus não permitiria isso. Então, em nossas aflições, busquemos sempre o consolo, na paciência, na resignação, lembrando sempre que a vida futura nos reserva sublimes alegrias. E ao falar dessa vida futura, não significa apenas que essa vida futura seja depois do desencarne. Não, essa vida futura é daqui a pouco, é amanhã. O meu futuro está no amanhã e o meu amanhã pode ser diferente se eu fizer as escolhas de forma diferente no hoje. Então, que nós possamos pensar um pouquinho sobre isso, refletir a respeito do nosso compromisso com Jesus e fazer o nosso futuro diferente. E o nosso futuro é agora, pode ser amanhã, pode ser já. Então, através da leitura ali do Evangelho, vocês podem estar encontrando algumas respostas de algumas perguntas. Eu vou até fazer o seguinte, eu vou colocar essas perguntas para vocês e vou esperar, se vocês tiverem essa disposição de lerem lá o Evangelho e me mandarem essas respostas, ok? Vocês podem comentar, podem mandar por vídeo, mas eu não vou dar a resposta das perguntas. Eu vou fazer as perguntas e vou deixar que vocês pensem sobre elas. Leiam lá e depois podem estar comentando no grupo comigo as respostas que vocês obtiverem da leitura que fizerem lá do capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, quem são os que choram e que serão consolados? Lá no Evangelho fala sobre isso, né? Quem é que chora que deve ser consolado? Quem tem fome de sede e de justiça? Quem seriam essas pessoas? Quem tem fome e sede de justiça? Quais aqueles que sofrem pela perseguição pela justiça? Quem são aqueles que sofrem perseguição pela justiça? Quem são essas pessoas? Elas merecem compaixão ou não merecem? Elas são culpadas? Todos que estão perseguidos pela justiça são culpados? A que pobres Jesus está se referindo lá no Evangelho? Quem são os pobres? Quem são os pobres que merecem compaixão? Ser pobre, então, é uma condição para se obter o reino dos céus e a graça divina? Será que
que para ter a graça divina eu preciso ser pobre, renegar tudo aquilo que eu tenho, doar tudo que eu tenho, ou não fazer esforço nenhum para ter abundância na minha vida? Será que é isso que Jesus espera de nós? E aos ricos, aqueles que são ricos, poderosos, a eles está reservado todo o sofrimento? O que nós pensamos sobre isso? O que cada um de nós pensa sobre riqueza e pobreza? Quando nós desfrutaremos das compensações prometidas por Jesus? Será que só depois que nós morrermos é que nós vamos ter as compensações divinas? Como se pode acreditar na justiça de Deus e ao mesmo tempo explicar a diferença que existe entre a sorte dos homens na terra? Como nós podemos explicar isso? Vocês conseguem me explicar por quê? Se Deus é justo, por que uns nascem na riqueza e outros na pobreza extrema, sem nenhuma oportunidade? E aí, com essas perguntas, nós vamos construir o nosso estudo de hoje. Se vocês quiserem entrar na live e darem essas respostas diretamente lá no estudo da noite de hoje, estaremos à disposição esperando vocês a partir das 18 horas. Tá ok? Um bom domingo a todos, boa reflexão. Que Jesus os abençoe e os ampare a cada um em seus lares, com seus familiares, com aqueles que estão em volta de vocês e que precisam de amor, apoio e compreensão. Bom domingo.